Desde o momento em que Oda nos surpreendeu com aquele ato de um mês para trabalhar na saga final, ficamos nos questionando. Será que estamos tão perto assim do final? A resposta para isso é sim e não. Ao mesmo tempo que estamos encaminhando para os pontos finais da obra, ainda estamos muito longe de conhecer o que realmente ronda esse mundo maravilhoso de One Piece. Nos é apresentada uma nova força que promete ser uma das mais importantes dessa fase do mangá. Mas quem realmente são esses Cavaleiros de Deus? Será que são tão fortes quanto os almirantes? Chega mais que nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre o que rolou no capítulo 1083 de One Piece. Fala galera, eu me chamo Thales e aqui estamos nós mais uma vez para fazer aquela análise marota do capítulo de One Piece que vocês tanto gostam. Mais uma vez estamos vendo que o mangá está apontando para várias direções ao mesmo tempo. Desde o capítulo 1078 a gente não vê Luffy e o Chapéu de Palha, totalizando assim 5 capítulos sem os personagens principais aparecerem. Isso é algo bem diferente, porque eu mesmo não me lembro qual foi a última vez que eles ficaram tanto tempo assim sem aparecer. Uma hora é Garp, outra hora é Barba Negra, Law, Kid, Shanks, Exército Revolucionário, todo mundo tá ganhando mais um pouquinho de tempo de tela nessa última saga de One Piece. Tem muita gente que não acha isso legal, mas eu acho maravilhoso. Porque a verdade é o seguinte, por mais que a gente esteja nos últimos atos de One Piece, ainda faltam muitos segredos que a gente precisa saber. E essas perguntas precisam de respostas. E é exatamente isso que Oda tem feito nos últimos capítulos. Ele está aprofundando cada vez mais personagens que serão extremamente importantes nesses atos finais da obra. E pra mim, isso tem sido o brilho da obra. Afinal, todo capítulo tem uma revelação nova que deixa a gente extremamente doido. Mas se tem alguma coisa que me deixa extremamente doido, é o like de vocês. Então já enfia a pistola de borracha aí, se você é novo no canal, já se inscreve pra não perder nada relacionado ao One Piece. E agora a gente vai dar aquela famosa analisada no capítulo 1083. Vamos começar falando sobre essa capa. Ela fala sobre o Doflamingo e sua nova vida. Lá ele está cuidando de um passarinho caído e fazendo do seu casaco um ninho. Uma cena que expressa literalmente liberdade. Mas a gente sabe que ele está preso em Impel Down, então é impossível que um preso de nível 6 esteja nessa tranquilidade toda. Mas é aí que vem a simbologia que essa imagem traz. Ela pode estar representando a liberdade que Doflamingo terá daqui pra frente. A teoria de que ele vai sair de Impel Down aumentou muito depois que o Bug entrou de vez na briga pelo One Piece. E muitos acreditam que ele vai ser recrutado pelo palhaço. Mas imagina aí, será que essa capa é uma mensagem escondida do nosso querido maestro Eiichiro Oda? Agora vamos falar do capítulo. Ele já inicia sem enrolação, mostrando de onde o capítulo 1082 parou, lá na conversa entre Sabo, Dragon e Ivankov. Sabo está contando tudo o que aconteceu. É um momento tenso, cheio de revelações. Primeiro, ele fala que os 3 objetivos foram concluídos. Eles declararam guerra contra o governo ao atiçar fogo na bandeira, salvaram Kuma e libertaram o maior número de escravos possíveis. Em seguida, vamos para um flashback. Sabe, os comandantes revolucionários enfrentam Fujitora e Ryokugyu em uma batalha épica. E acreditem, eles não pouparam esforços. Karasu, um dos revolucionários, usa seus corvos para atacar Fujitora. E olha só, a fruta dele é a Susu Susunomi, que aparentemente é uma logia, pois ficou nítido que ele é intangível perante balas. E não para por aí, Molly consegue esfaquear a Maki, mostrando que os revolucionários não estão pra brincadeira. Cara, eu particularmente sou um daqueles que tentam dar a real importância pros almirantes. Mas fica difícil, porque era pra eles serem os maiores nomes do governo. Eles deviam ser referência para bater de frente com os Yonkous. Mas aí vem eles e ficam encurralados para os comandantes do exército revolucionário. Tudo bem, a gente tá considerando aqui que eles estão em uma cidade onde eles não podem usar toda a sua força, porque senão eles vão destruir Mary Joyce e vão colocar a vida dos nobres mundiais em risco. Mas mesmo assim, eles deveriam conseguir lidar com esses capitães que não são top tiers de maneira um pouco mais fácil. É isso que se espera de um almirante da marinha. E ainda dá pra ver que todos aqueles integrantes da CIP9 em Enies Lobby foram promovidos para CIP0. Então parabéns, governo mundial! Promoveram aqueles que deixaram Enies Lobby ser destruída por piratas novatos. Mas então o Sabo começa a explicar para Dragon e para Ivankov que ele não foi o responsável pela morte do Rei Cobra. Porém, isso seria muito difícil explicar pro resto do mundo, dadas as evidências. E tem uma foto no jornal mostrando a cena do crime, com Sabo ao lado do corpo inerte de Cobra. Parece que Morgans conseguiu tirar a foto logo depois que tudo aconteceu. O Imperador das Chamas fica chocado ao ouvir a notícia do assassino do Rei Cobra. Imaginem a revolta dele, né? Porém, isso não parece um problema muito grande. Afinal, Dragon revela que não importa qual a verdade por trás do assassinato, porque isso fez de Sabo um herói. Ele continua dizendo que, aos olhos dos revolucionários, muitas das famílias reais associadas ao governo são tidas como monstros. Ou seja, toda essa confusão vai alimentar ainda mais as chamas da revolução. Depois de Luluzia, mais 8 reinos decidiram se rebelar contra o governo mundial e não estão mais pagando os impostos. É uma revolta em massa contra a opressão. Porém, nesse momento nós somos introduzidos a novos personagens. Dragon revela que a verdadeira guerra irá começar quando os nobres mundiais mobilizarem os Cavaleiros Sagrados. Os 9 Cavaleiros Sagrados de Mary Joyce são as pessoas responsáveis que entram em cena quando o governo necessita que alguém destrua reinos rebeldes. Acredite,
acreditem, eles são bem intimidadores. Essa é a nova força do governo mundial, cujo objetivo é proteger Mary Joyce e os dragões celestiais. Eles foram mencionados recentemente pela primeira vez no capítulo 1054, onde o Kainu está discutindo sobre todos os eventos que rondam Riverier. Eu confesso que nesse patamar da obra, eu não imaginava que novos personagens seriam introduzidos na trama, principalmente porque ainda tem muita coisa pra se aprofundar. O que me espanta é que esses cavaleiros nunca sequer foram cogitados. E mais, por que são os almirantes que têm que lidar com as pessoas que batem nos nobres mundiais e não os cavaleiros sagrados? Na verdade, isso tudo me leva a crer que Oda só pensou em colocar esses personagens na obra recentemente. Pra ser mais específico, eu acredito que ele tenha criado esses caras durante aquele ato de um mês que a gente teve naquele tempo. Lembra? Eu acredito nisso porque a primeira vez que eles foram mencionados é justamente no primeiro capítulo pós-hiato, o 1054. Caso isso seja confirmado, o Oda criou esses personagens de urgência porque precisava de alguém como eles nos próximos arcos. É mostrada a silhueta desses 9. Um dos cavaleiros celestiais usa um chapéu de cowboy, enquanto outros um chapéu com chifres. São estilos bem diferentes, mas ambos representam o poder opressor do governo mundial. E não é só isso, pessoal. Um dos cavaleiros sagrados não só tem uma espada parecida com a do Shanks, mas também usa a mesma capa que ele. E assim como o Shanks, ele carrega a bainha da espada do lado direito. Esse cara que tem a característica do ruivo está bem no centro, chamando toda a atenção pra si. O Oda com certeza fez isso só pra gente levantar teorias. Afinal, esse seria um motivo para explicar do porquê o ruivo teria ido conversar com os Gorosei. Mas obviamente que esse cara não é o Shanks em pessoa. Afinal, os cavaleiros são pessoas públicas onde o próprio Dragon tem conhecimento deles. E claro, se o Shanks fosse um desses homens, obviamente seria mencionado por alguém dizendo que o ruivo, além de Yonkou, também é um dos cachorros dos nobres mundiais. Mas isso não tira o fato dele ter alguma ligação com o Shanks. Porque, obviamente, vocês já estão ligados que o Ruivo tem grandes chances de ser um nobre mundial, assim como o do Flamingo. E se por um acaso esse for o irmão do Shanks? Bom, inúmeras teorias podem ser feitas a partir disso. Mas gravem aqui minhas palavras. Esse cara tem alguma ligação com o Ruivo. Monkey D. Dragon declara que a verdadeira guerra contra o governo mundial já começou por causa das ações dos Cavaleiros Sagrados. É mostrado que o exército revolucionário dá o seu primeiro movimento na batalha, destruindo os navios de abastecimento que se dirigem a Mary Joyce. Ou seja, é uma estratégia para enfraquecer o inimigo. E para finalizar, ainda no flashback, vemos o Rei Cobra em uma cadeira de rodas indo encontrar os Gorosei. Antes de ir, ele pede para Shaka e Pel que cuidem da princesa Vivi. Se liguem, porque essa conversa, quando for revelada, vai mostrar muito sobre quem são os Gorosei de fato. O Cobra tá entrando na sala com um sorrisinho de quem nem imagina que vai ser assassinado em questão de minutos. Então ele provavelmente foi conversar com os Gorosei, trazendo uma proposta interessante para eles. Talvez seja até mesmo sobre a arma Pluton, mas não agradou os anciões que mataram o velho sem dó nem piedade. O fato é que muita coisa tá pra rolar daqui pra frente. Com a introdução dos Cavaleiros Sagrados, a gente tem novos personagens com potencial misterioso, mas que podem sim serem bem aproveitados futuramente. Porém, mais poderoso que eles é o like que você vai apertar nesse exato momento. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo vídeos assim mais elaborados pra vocês. Então se vocês realmente curtem esse tipo de conteúdo, me ajuda aí que não custa nada e quem sabe eu trago com mais frequência ainda. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer, até a próxima, Hashira falando e vazando. Fui!